Êxodo, capítulo 17 e o versículo 8, que diz assim, queridos: E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque, e eu posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão, Hur, subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansada, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que ele nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo a fio da espada. Amém? Sente glorificando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesta noite eu quero trazer a você uma palavra de Deus e abrir a visão espiritual. É bem verdade que a nossa visão muitas vezes ela é horizontal. No entanto, eu quero que você abra a visão vertical, espiritual nesta noite, neste momento. Quero te trazer para um ambiente sobrenatural da parte de Deus. Visão, querido, a qual Deus dá para a igreja, para os seus servos, para os profetas, como temos aqui no Antigo Testamento, é uma visão sobrenatural. É uma visão que o homem comum não enxerga, não discerne, não entende, mas só quem está em espírito para com Deus pode discernir acerca das coisas espirituais de Deus para a sua vida. E é importante nesta caminhada da fé termos a visão espiritual. Não percamos nunca a visão espiritual que Deus está ministrando em nossas vidas, aquilo que Deus está propondo para nós como a sua igreja nos dias atuais, porque Deus ele conta com você para você vencer as lutas, as batalhas, as provas. Então nesta noite uma palavra, um tema que eu gostaria de deixar nesta palavra do livro de Êxodo, tema ataques espirituais. Você deve entender acerca de ataques espirituais, ataques que muitas vezes vêm do alto, ataques que vêm de onde menos você espera e você é atacado por alguma coisa que talvez você não está discernindo, você não está entendendo, e aquilo está provocando um ataque em sua vida e você precisa identificar, romper, aniquilar através de oração, cancelando ataques espirituais, porque a maior arma que Deus tem para nós é a oração. É o poder da intercessão na sua vida, por você, pela sua casa, pelos seus. A intercessão, ela é muito importante para quebrar barreiras espirituais, muralhas, cadeias, maldições que talvez venham lá de pais, de avós. Alguns falam em maldição hereditária, porque são espíritos, principados e potestades que vêm lá de trás lutando, passando de uma geração para outra e tenta de alguma forma lhe atingir. No entanto, você que é espiritual e discerne das coisas de Deus, você vai estar aprendendo hoje a como romper essas batalhas espirituais da parte do Senhor. Queridos, temos aqui uma palavra do profeta Moisés no livro de Êxodo, que significa Êxodo, livro da saída do Egito, do jugo da escravidão de Faraó,
Por mais de 430 anos, aquele povo sofreu e clamou a Deus por uma saída. E Deus o ouviu e resolveu dar-lhe uma saída. Imagina uma pessoa como Moisés, apacentando um rebanho de ovelhas no pasto do seu sogro Jetro, um homem que não era de guerra, mas Deus o chamara para uma grande missão, uma grande batalha, que Deus seria com ele. Deus o capacitaria e lhe mostraria a direção a qual seguir. No entanto, a jornada seria longa, mas Deus seria com ele. Glória a Deus. Então, queridos, quando começamos a observar, quando Deus deu a direção a Moisés, sobe a colina, o monte, sobe você, Arão, vão lá orar, glória a Deus. Moisés sobe para levar uma palavra, aliás, para buscar a presença de Deus, e você vê ali, Arão, junto ali de Moisés, toda aquela direção, e a palavra de Deus fala que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas para os céus, clamando, intercedendo pela nação de Israel contra os amalequitas iam desmoronando, desfalecendo, perdendo batalha. Mas quando Moisés cansava, que os braços pesavam, estava cansado, que baixava as mãos, os amalequitas começavam a avançar na guerra, começavam a vencer. E o que eu estou querendo lhe trazer nesta noite, para você entender algo. Entenda, muitas vezes achamos que a batalha é tão somente na força do homem, do braço, mas não é. Tudo isso começa no âmbito espiritual, numa atmosfera espiritual, aonde se luta com principados e potestades do reino do mal. Os amalequitas, queridos, eram um povo pagão, um povo perverso, um povo que buscava a feitiçaria, as consagrações demoníacas. Eles vinham lutar com força das trevas, e eles se colocavam diante do povo de Israel para pelejar contra eles. No entanto, Moisés, na direção de Deus, clamava, e havia a unção, o derramamento do poder de Deus sobre o povo de Israel, dando vitória. E Deus ali começava a dar força, dar vitória, e eles iam vencendo. Só que o interessante, queridos, enquanto Moisés desfalecia um pouco, eles começavam a avançar. Quando ele maneirava na oração, na intercessão, o inimigo ganhava espaço. Entende isso? Quando você para de orar, de interceder pelos teus, pela tua casa, quando você não aplica aquele devocional de oração durante a semana, o inimigo começa de alguma forma a tentar ganhar espaço para lhe bloquear na sua caminhada da fé, para você não alcançar uma bênção, para você não alcançar um prodígio, um milagre da parte de Deus que Ele quer operar em você. Porque tem bênçãos, tem milagres que vão vir, mas independente se você estiver na posição, é preciso estar na posição, é preciso você estar intercedendo, clamando, quebrando as cadeias, muralha. É importante, queridos, você nunca parar de orar pela tua casa, pela tua vida, pelo teu casamento, pelos teus filhos, filhos pelos pais. É importante que todos se cubram de oração, para que assim haja a eficácia do poder de Deus em nossas vidas, para que haja essa proteção, essa blindagem de Deus. Então, querido, não basta apenas nós lutarmos no natural, temos que lutar no sobrenatural. Você tem que aprender a avançar no sobrenatural. Tem coisas que parece que é natural, que está acontecendo, mas na realidade não é. Tem coisas que acontecem do nada na sua vida, e você procura entender o porquê daquilo, você não está entendendo, porque é algo sobrenatural, espiritual, que muitas vezes se coloca diante de ti para te abater, para te entristecer, situação adversa. O inimigo vai usar alguém próximo a você, talvez alguém da família, talvez um parente mais distante, um vizinho da sua rua, da sua comunidade, para tentar lhe afrontar. Talvez é alguém no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está indo, vai aparecer alguém para lhe afrontar. O inimigo, ele faz isso. E talvez você ache que isso é normal, é natural. Não é.
é investida espiritual do mal para tentar lhe tocar, porque você entende que aquela pessoa que está se levantando contra você não é ela propriamente, mas é o que está por trás dela, soprando o espiritual, o inimigo, os seres das trevas, os principados e potestades, lançando as setas, lançando os pensamentos ruins naquela pessoa, para ela se levantar contra ti, para ela tentar lhe afligir, lhe atacar. E você deve despertar para essa direção. Então nós temos que aprender a lutar no sobrenatural, porque tem batalhas que você só vai vencer com oração, com jejum, com intercessão, entrega na presença de Deus, e você começará a vencer. Moisés, quando intercedia, estava ganhando a batalha, mas quando ele enfraquecia, ele perdia a batalha. E ali Arão, cuidando dele, ajudando, colocando pedras ao redor dele, erguendo as mãos, sustentando, até o final da tarde. E a gente vê que Josué consegue colocar fio da espada Amaleque para fugir, para ir embora. Então, queridos, há algo que se opõe contra nós. Tem coisas que estão se contrapondo a cada um de nós. E talvez você ainda não percebeu, não discerniu, não entendeu o que está acontecendo na sua vida. Talvez por esses dias venha uma situação adversa e você não entendeu o porquê daquilo. Talvez você projetou alguma coisa que não deu certo e você ainda não entendeu, estava tudo para dar certo e de repente do nada não deu certo. Então, queridos, entenda, existe a bênção para vir sobre a tua vida. Se por um lado há a bênção, do outro também há os empecilhos, há as trevas tentando bloquear, paralisar, fazer com que você não alcance aquela bênção na sua vida. Então você tem que aprender a guerrear essas batalhas. Entenda, com a prosperidade também vem a perseguição. Pense nisso. Pense nisso. O inimigo, ele vai de alguma forma querer tentar paralisar, deixar alguém enfermo no seu lar, na sua família, criar uma situação adversa no trabalho, na área financeira, sentimental, conjugal, enfim. Ele vai de alguma forma tentar colocar algum empecilho para tirar o foco do que você está alcançando, da bênção, da prosperidade, para você retroceder. Ele vai tentar colocar alguma coisa para você perder o foco. Só que para você ter a vitória completa, você tem que aprender a batalhar corretamente no nome de Jesus. Você tem que aprender a batalhar de uma forma correta. Você não pode deixar que essas distrações lhe afastem. Você precisa avançar no âmbito espiritual. Tudo começa no espiritual, queridos. No início, Deus fez o mundo, o céu e a terra, e disse: haja luz, e houve. Tudo no sobrenatural, e foi acontecendo, se materializando. Tem milagres, tem bênçãos que vão vir lá do mundo espiritual se materializando na tua mente, mediante a tua fé, o acreditar e não duvidar. Quando você começar a acreditar e não duvidar, e começar a profetizar, vai se materializar, vai acontecer, vai se cumprir, porque Deus é fiel na tua vida. Deus é Deus de honra, de glória, de poder e majestade. Deus está no controle da sua vida, igreja. Então não desanima, não desista. Deus está no controle da situação. Não temas, o Senhor é contigo. Aleluias. Então, queridos, muitas vezes queremos muito de Deus, mas não estamos preparados para entrar numa batalha. Não estamos preparados para os problemas. A ansiedade pega de vez, a tristeza, o desânimo. Entenda, quanto mais você avançar, mais problema vai aparecer também, queridos. Faz parte do processo. Exemplo: você chega numa empresa, vai trabalhar no cargo mais simples que tem,
auxiliar de serviços gerais ali, na área da limpeza, da organização. Talvez alguém nem vai perceber você, ele vai passar, vai me ignorar. De repente você é promovido dentro do teu trabalho para um cargo já melhor, já começa a chamar a atenção, alguém já começa a observar mais. De repente você chega ali trabalhar dentro de uma área administrativa, as pessoas já começam a observar, já começam até lhe questionar: quem é esse que está chegando agora aí? Ontem estava ali na faxina, agora já está aqui. De repente chega a um cargo de diretoria dentro de uma empresa. Imagina a responsabilidade. A quem é mais dado também é cobrado, já diz a palavra de Deus. E ali aumenta a sua responsabilidade. Consequentemente também aumenta os ataques, os olhares, a observação. Está entendendo? Entende isso? Quanto mais você avança, mais tem também ataques, tem olhares. Mas o Senhor está no controle. Moisés saberia que viria ataques, mas sabia que Deus estaria no controle. Moisés saiu ali da zona de conforto, junto do seu sogro Jétro, mas foi guiar uma nação, foi conduzir o povo debaixo de uma promessa para uma nova terra que mandava leite e mel, a nova Canaã. No entanto, não seria fácil, mas Deus seria com cada um deles. Deus daria força, sabedoria, discernimento, daria livramento, queridos. Então, na rota de crescimento vai ter conflito, não tem para onde correr. Na rota de crescimento sua, seja qual for ela, espiritual, ministerial, profissional, seja qual for, vai ter conflitos, mas Deus lhe dará sabedoria. A sabedoria, queridos, está acima da inteligência humana. A sabedoria de Deus é soberana. A sabedoria de Deus, ela perpassa pela inteligência humana e lhe dá a direção ao qual você precisa para você vencer. Então entenda, não temas. Deus é com cada um que está aqui. Aleluia. Então, queridos, esteja preparado para suportar o processo. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Esteja disposto a lidar com os problemas de oposição. Porque às vezes tem pessoas que, quando passa por um problema de oposição, alguém que critica ela ou de alguma forma consegue atingir com uma palavra, ela desmorona. E sabe, isso não é bom. Você deve preparar o seu psicológico, o seu emocional para encarar. Não te preocupa com o que os outros estão pensando a respeito de ti. Se você for se preocupar, você vai entrar em uma crise de ansiedade, uma crise existencial na tua vida, e você não vai conseguir suportar as lutas, os processos pelo qual você tem passado. Não te preocupa com o que estão falando de ti, porque muitas vezes quem fala de você gostaria de ser você, está entendendo? Às vezes a pessoa te olha tanto, te cobiça tanto, fala tanto de você, mas na realidade ela estava querendo ser você. Ela estava querendo estar no teu lugar. Ela não quer se espelhar como você. Ela não quer ser como você. E olha que não tem nada errado você querer se espelhar com uma pessoa, querer ser como aquela pessoa. O errado é você querer ser ela, querer tomar o lugar dela. Está entendendo? Então existem, queridos, pessoas na sociedade que elas querem estar no lugar da pessoa. Elas querem passar por cima daquela pessoa se tiver oportunidade. E Deus falou que iria riscar Amaleque, porque se levantou contra Israel. Deus iria destruir aquele povo perverso. Deus iria dar a direção para o profeta Moisés, para Josué, para Arão, para Ur, que iria ali destruir aquele povo, porque eles estavam se levantando, querido, contra um povo ungido do poder de Deus. Estava se levantando contra um povo que tinha dono, um povo que buscava a Deus, um povo que servia ao Senhor de todo o coração, sabe? Sabe quando uma pessoa é serva de Deus, querido, e alguém se levanta contra ele, cai por terra. Quando você é um servo de Deus, uma pessoa escolhida como era Israel, porque Israel no contexto histórico sempre foi a menina dos olhos de Deus. Deus, ele sempre teve uma promessa. E toda nação que se levantava contra Israel, Deus abatia no tempo certo.
É bem verdade que em alguns momentos, pela desobediência de Israel, Deus deixava Israel sofrer um pouquinho. Mas quando o povo se voltava para Deus, Deus agia de misericórdia e dava vitória ao seu povo. Aleluia. Então, queridos, é um perigo lutar contra as coisas de Deus. É muito perigoso lutar contra as coisas que Deus colocou a mão. E Israel, Deus colocou a mão sobre Israel. Da mesma forma como um dia você aceitou a Jesus como teu suficiente e verdadeiro Salvador, a partir daquele momento, querido, há uma cobertura espiritual de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele te cobre com sangue puro carmesim. Deus, Ele te protege, está entendendo? Olha só, o apóstolo Paulo pediu certa vez cartas para ir a Damasco perseguir os santos de Jesus naquele tempo, e Jesus já tinha sido morto, ressuscitado e estava no reino dos céus. Só que Paulo, buscando ali vingança, prender os santos de Jesus, veio uma voz do alto dos céus e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, Jesus já estava no reino dos céus, mas ali você começa a observar que mesmo Paulo indo perseguir os apóstolos de Jesus, não estava propriamente a pessoa de Cristo, estava perseguindo os apóstolos, mas estava perseguindo a Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você é de Jesus. E se alguém te persegue, Jesus tem ciúme de você. Jesus te guarda, Jesus te protege, Jesus te abençoa, Jesus dá livramento. Deus faz milagres e prodígios, está entendendo? Se você está sendo vítima de injustiça, ei, descansa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Porque Deus é quem te justifica. É Deus que te guarda. É Deus que te protege 24 horas. É Deus que está no controle da situação, hein, crente? Não desanima nesta peleja, não desanima no que está acontecendo, porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está te fortalecendo. Não te preocupa. Aleluia. Então, queridos, entenda: quando alguém se levanta contra um justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que busca, que consagra, que entrega, querido, o inimigo cai por terra, porque você está abençoado debaixo da graça de Deus. Você está protegido e blindado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Jesus, Ele te ama e Ele tem o melhor para ti. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus está no controle da situação, queridos. Não te preocupa no processo. Queridos, lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 ao 3, fala-se do ataque do povo de Abimeleque. Eles foram atacar o povo de Davi, queridos. Tomaram como cativa todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens, adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Ou seja, este espírito de Amaleque é um espírito de falsidade, é um espírito que age por trás das costas das pessoas, de uma forma sorrateira. Os amalequitas é um espírito de Amaleque, um espírito terrível, queridos, que age contra a vida das pessoas. Então hoje, ainda pode ser que hoje a gente encontra esse tipo de espírito sorrateiro, de falsidade. Quando você vê alguém falando mal de um irmão, de uma irmã, às vezes de um pastor, de um obreiro, de uma serva de Deus, você já começa a observar e identificar que aquela pessoa tem problema. Essa pessoa tem problema. E você fica atento, porque há um espírito que está operando por trás dessa pessoa, na mente dela, soprando para que ela enxergue só o pior nas outras pessoas. É um espírito maligno, muito mau. E é preciso, queridos, ter muito cuidado. Então tudo que você for fazer, sempre envolva oração. É uma viagem daqui para a cidade vizinha,
ora a Deus dentro do teu carro, na moto, na van. Apresenta a Deus: Senhor, eu estou em viagem ali, toma a frente, me cobre com teu sangue, me unge, me blinda, porque são ataques espirituais que podem vir, querido. O inimigo pode colocar ataques espirituais, está entendendo? Para tentar provocar um acidente na BR. Entenda. Certa vez eu estava em Garanhuns de moto, junto com a minha esposa, a pastora Maria. Na época não tinha nem carro, e era obreiro, novo na fé, e sempre tive esse hábito de orar, apresentar as viagens. E ali, queridos, quando eu estava chegando na cidade vizinha, Garanhuns, tem uma descida para chegar lá no viaduto. E no viaduto, descendo, na parte de baixo, vi um carro subindo. E depois de trás daquele carro entra outro. E lá no início da subida, Deus tocou no meu coração: Daniel, diminui a velocidade. O Espírito Santo começou a falar comigo: diminui a velocidade. E eu diminuí, queridos. Quando eu diminuí, que fui descendo já na metade da BR, o carro sai de trás do outro, entra na contramão para bater em cima de mim de moto. E ali eu fui para o recanto da BR, não lembro se tinha faixa branca ou não mais, eu só sei que foi muito perto do espaço, o livramento que Deus deu à minha esposa. E ali foi um sopro, eu senti aquele vento no carro. O outro carro maneirou a velocidade para ele subir e entrar, mas ele segurou para bater. Espírito de traição, espírito de Amimeleque, o inimigo lançando a seta para destruir, está entendendo? São potestades, querido, que tentam destruir a vida das pessoas. Então, tudo tem que ser com oração. Ali, Deus deu um grande livramento, eu passei um grande susto. E quando eu cheguei mais à frente, eu já fui agradecendo a Deus, depois que passou o susto. Eu sou obrigado, Senhor, porque eu sei que é livramento. É o Senhor que está guardando, é o Senhor que está me protegendo. E quando foi à noite, queridos, começa no início aqui a BR, e essa BR vai terminar lá em Arco Verde. Não pegou a gente aqui no início, mas pegou lá no final outras duas pessoas. Estava a moto no chão e os dois corpos. Minha esposa vinha da faculdade nessa época e falou para mim: olha, Daniel, quando a gente saiu de Arco Verde, que entrou na BR que vem daqui para Garanhuns, no início dela tinha a moto e dois corpos no chão, mortos. Pessoal, o espírito da morte que estava para tentar cefar nós ali, não conseguiu porque Deus interviu, mas pegou duas pessoas no final da BR. Ou seja, querido, são ataques espirituais. E você tem que ficar atento a essas coisas. Você tem que cobrir a sua vida com oração, tem que cobrir com jejum, tem que buscar, aleluia, tudo que for teu, querido. Consagra ao Senhor, consagra a tua casa, consagra a tua família, consagra o teu trabalho, consagra a tua viagem, seja ela perto ou longa, distante, quão distante for, não sei, mas consagra, entrega na presença de Deus tudo, porque Deus vai te guardando, vai te protegendo e te blindando. Deus vai protegendo você de todo o ataque espiritual. Então não te preocupa, porque Deus está contigo, Deus está no controle, Deus está te protegendo 24 horas, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Deus está no controle, igreja. Deus está no controle. Então devemos identificar, queridos, esse espírito de Abimeleque, aonde ele está se infiltrando, de qual forma, de qual maneira, como ele está se infiltrando. Temos que enxergar e ter cuidado, porque é terrível, queridos, os ataques espirituais que a cada dia sofremos. Às vezes é o olhar, a seta de inveja, como já foi falado. Às vezes é a palavra lançada contrária. Às vezes é alguém que não está te suportando por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, está entendendo? E às vezes você é muito vítima de injustiça, sabe? Muito injustiçado. Mas Deus está no controle da sua vida. Deus quer trabalhar grandemente na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário.
Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus. Então se prepare para aquilo que Deus quer operar sobre a tua vida. Deus está nos chamando para um nível de intimidade maior. Deus está nos chamando e nos convocando para vencer as batalhas, para podermos avançar a cada dia, querido. É importante que você aprenda a diagnosticar esses ataques, porque o diabo, ele procura atacar os pontos cegos. Ele procura os pontos cegos. E você diz: o que é isso, pastor, pontos cegos? Talvez é uma atitude que eu estou fazendo que não estou percebendo, que estou errando. Talvez é em casa a programação da televisão que os filhos veem. Talvez alguma direção diferente que eu não estou discernindo e está acontecendo, porque o inimigo, ele vai sorrateiramente, ele vai de uma forma sorrateira, sem pressa, porque ele não tem pressa. Ele vai sedimentando a base dele, a estrutura, vai cauterizando aos poucos a mente, vai aos poucos fazendo o processo dele. Então você tem que identificar os pontos cegos. Talvez sejam amizades que não são de Deus, talvez sejam convites que o inimigo está lançando como ponto cego e você não está identificando, não está discernindo. Então, aleluia, tenha muito cuidado com esses ataques, porque o inimigo, ele é só rasteiro, mas Deus, ele te dará vitória e entendimento no nome de Jesus. Você está debaixo da provisão de Deus. Louvado seja Deus. Lá em Juízes capítulo 6 em diante, você vai ver uma direção que Gideão estava no largar, colhendo trigo, guardando, protegendo contra os ataques dos medianitas. E você começa a observar que tanto os medianitas quanto os amalequitas eram povos pagãos, povos que professavam ao mal. Se você parar para observar, os medianitas eram o povo da confusão, era um povo que roubava tudo por onde passava, era um povo perigoso. Mas Deus falou com Gideão que ele era um homem valoroso, e ali ele se lembrou da promessa que Deus tinha na vida dele, e ele se levantou para batalhar e para enfrentar e vencer no nome de Jesus. Deixa eu te falar, Deus, ele tem uma palavra sobre a tua vida. Deus, ele tem uma promessa sobre você. Então não é, aleluia, nenhum ataque espiritual que vai te parar nesta caminhada da fé. Não é, aleluia, a circunstância adversa que vai te esfriar, que vai te enfraquecer. Porque se você ainda hoje está de pé, é a graça e a misericórdia de Deus, é Deus te guardando e te protegendo 24 horas, é Deus fazendo o agir sobrenatural sobre a tua vida, crente. Então se prepara para avançar um ponto mais, se prepara para você avançar na presença de Deus, porque Ele quer trabalhar grandiosamente na tua vida. Não te preocupa com este processo, não te preocupa com esta batalha. Deus deu grandes vitórias ao seu povo, como também Deus não daria a ti, meu irmão, em Cristo Jesus. Deus te dará vitória, te dará sabedoria, te dará discernimento, e você vencerá no nome do Senhor Jesus, para avançar, para fazer a diferença. Deus tem um chamado sobre a tua vida, ainda que o homem olhe para você e diga não, mas quem te escolheu foi Deus. Foi Deus, foi Deus que te escolheu, não foi o homem. O homem não vê como Deus vê. O homem olha o exterior, o homem olha as aparências. Deus, ele olha o interior, ele olha a tua intimidade, e ele está preocupado com a tua entrega, com o teu coração quebrantado, com a tua adoração, com a tua busca, e ele vai fazer algo extraordinário. Deus está trabalhando na tua estrutura, Deus está te fortalecendo. Ei, se levanta no meio desta luta, desta batalha, não temas, o Senhor é contigo para te dar vitória. O processo está espinhoso, está estreito. Ah, pastor, está doloroso, eu acho que não vou aguentar, eu já não sei mais o que fazer, eu oro tanto, eu busco tanto e não vejo nada acontecer. Ei, crente, fica na posição
posição, fica na posição, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo te direcionar, porque no tempo do Senhor Ele te dará vitória. Ele te dará vitória. Recebe vitória da parte de Deus nesta noite, recebe vitória do Senhor Jesus. Deus está no controle da situação. Aleluias. Não te preocupa, é tempo de você avançar mais. Aleluias. É tempo de você prosseguir nesta caminhada. Amém, Senhor. Aleluia. Você precisa entrar em espírito de oração, queridos. Você precisa entrar em espírito de oração para vencer as batalhas, os inimigos, as potestades, as palavras contrárias, a inveja, a perseguição, aquela pessoa que não quer ver você bem sucedido, próspero, debaixo da graça do Senhor. Você precisa entrar em batalha de oração, orando, intercedendo, clamando e buscando, se revestindo, porque as trevas não irá aguentar. As trevas caem por terra no nome de Jesus. É muito importante você andar debaixo da unção de Deus, porque quando a unção de Deus, a coisa é diferente, queridos. Para cada ocasião precisamos de uma estratégia diferente. Cada ocasião sua na sua vida, você precisa de uma estratégia diferente, e Deus lhe dará. Creia que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, está lhe dando estratégias. Deus nesta noite está respondendo oração de crente neste lugar. Deus está te dando uma nova direção. Não tenha medo de tomar uma nova decisão em sua vida. Não tenha medo das novas portas que estão se abrindo. Não te preocupa com as novas direções que estão acontecendo, mas avance na presença de Deus. Avance no nome do Senhor Jesus. E eu libero esta palavra profética sobre a tua vida, que um novo tempo do Senhor está começando sobre a tua vida. Um novo tempo do Senhor está chegando na sua casa, no seu ministério, no seu chamado, na sua família, no seu trabalho. Um novo tempo do Senhor, e começa hoje, aqui, agora, neste momento, em nome de Jesus. Recebe nesta noite, recebe esta palavra, recebe esta oração, recebe a unção de Deus na tua vida. Um novo tempo no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, no teu chamado, na tua escola, na tua faculdade. Um novo tempo do Senhor é chegado sobre a tua vida. Recebe nesta noite em nome do Senhor Jesus, porque Deus está ministrando um novo tempo, tempos de decisões, tempos de mudança, tempos de tomar, aleluia, uma decisão para o bem-estar da sua vida. No nome do Senhor Jesus, recebe nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero estar orando por ti, amém?